Então, gente, boa tarde. Dando continuidade à disciplina de patologia de animais aquáticos, hoje a gente vai ter uma aula assíncrona, como eu falei para vocês, falando de métodos de análise e coleta de parasitos em peixes. Então, essa aula vai ser feita aqui no laboratório e a gente vai mostrar o passo a passo, eu, mais o Marcos Oliveira, né, que é o nosso estagiário de docência, que está nos acompanhando na disciplina. Então, a gente vai mostrar o passo a passo para analisar, desde a captura do peixe, né, que seria no ambiente, mas a gente tem o peixe no aquário. Aí a gente vai proceder, então, o processo de secção medular, né, para paralisar o peixe, um dos métodos utilizados, secção medular para anestesia do peixe. E, posteriormente, a gente vai trabalhar para ver a biometria, né, a gente vai pesar, vai medir o peixe e proceder, então, às análises. Né? Primeiramente, análise externa, análise macroscópica, análise em lupa e depois, após analisar a superfície, analisando os órgãos internos do peixe. Tudo isso vai ser feito, né? Todas essas análises serão feitas utilizando para isso uma ficha de registro que a gente utiliza aqui no laboratório, né? Um formulário de necrópsia. Essa ficha de necrópsia do laboratório contém vários dados sobre a espécie que vai ser coletada. Tem o responsável pela necrópsia, que é como deve ser feito nos laboratórios para se ter o controle dessa análise que vai ser feita. Então, tem o responsável pela necrópsia, o projeto que está vinculado, o nome científico, o nome comum da espécie, a data de necrópsia, o local de coleta e os outros dados que vão ser aferidos, como peso, comprimento, padrão, comprimento total. E aqui, para a gente fazer o registro do órgão parasitado, do parasita, se for o caso, o número de parasitas encontrados e outras observações que a gente possa fazer esse registro. Então, esse registro ele é muito importante para que se tenha controle de toda a análise dos espécimes que vão ser observados. Então, a partir daí, nós vamos passar para a próxima etapa, né, que vocês vão acompanhar com o Marcos. O Marcos vai capturar o peixe e vai realizar a biometria, que é o procedimento inicial para se começar a fazer as análises, tá? Boa tarde, pessoal. Dando continuidade à disciplina de parasitologia, agora a gente vai fazer a parte de coleta, como se a gente tivesse coletado já esse peixe em ambiente natural. Pode ser de piscicultura também, dependendo do objetivo de cada estudo. E aí esse peixe, por exemplo, pode ser transportado para o laboratório e mantido num aquário como esse, para posteriores análises. E agora eu vou fazer a coleta desse peixe, no aquário e posteriormente fazer a secção medular. Aqui a gente tem um espécime de ciclídeo que já foi coletado em um outro projeto. Dependendo da espécie, você tem que tomar cuidado porque ele pode ferir, certo? Por exemplo, essa espécie aqui, o ciclídeo, ele tem nadadeira cheia de espinhos, e isso pode ferir. Tem aqui na nadadeira anal, que também é muito forte, você pode se ferir, tem que tomar muito cuidado. Então esse método para você sacrificar o peixe tem dois métodos. Você pode fazer aqui na região da cabeça e você pode fazer aqui, né? E o que é a intenção? É justamente cortar a espinha dorsal, né, principal do peixe. Bom, depois que é feito a transecção da medula espinhal, vai ser necessário fazer biometria, né, que é a medida do comprimento total, ou pode ser o comprimento padrão. Eu vou medir o comprimento total, que é do início aqui do focinho até o final da nadadeira caudal. Então a gente observa aqui que dá aproximadamente 19, né, tá dando 18,8 centímetros. E aí faz a anotação de comprimento
Comprimento total 18,8 centímetros. Feito, medido o comprimento total, vocês vão pesar o peixe em peso total. 151 gramas. E aí vocês fazem a anotação disso. 151 gramas. Nós vamos dar continuidade falando dos ectoparasitos. Inicialmente nós começamos a olhar a parte da boca, se tem algum parasito crustáceo. A gente observa que não tem, né? Geralmente aqui você vai encontrar isópoda, eles são de tamanhos maiores, né? Você consegue observar o olho nu. Então a gente vê que não tem nenhum ectoparasito aqui macro, mas a gente vai olhar a parte de opérculo e um pouco da brânquia. Às vezes tem ectoparasito aqui também que são isópodas. E a gente observa. Vou ter que voltar pra tomar. Aí, vai. Pode falar. E aí a gente observa que não tem nada também, né? Então a gente já olhou boca, opérculo, né? Cavidade opercular e brânquia. Agora nós vamos olhar o tegumento como um todo. Às vezes também tem parasito em todas essas partes do peixe, né? Geralmente é isópoda também, ou branquiura. E aí também você dá continuidade olhando as nadadeiras, né? A gente vai começar aqui olhando a nadadeira peitoral, né? Então a gente vai pegar ela e observar se tem alguma estrutura diferente, né? Então, se vocês conseguirem ver bem, cadê? Aqui tem algo diferente, estranho, ó, que não é da nadadeira. Então, isso aqui vai ser necessário coletar para analisar e ver o que é de fato. Então, nós damos continuidade olhando outras nadadeiras, por exemplo, a nadadeira pélvica. Então a gente observa que não tem nada. E aí é necessário olhar as duas nadadeiras. A mesma coisa para a nadadeira peitoral. E a gente observa que tem também aqui algo diferente. E parece ser um parasito que está se mexendo. Tá vendo? Vocês conseguem ver aqui. Inicialmente você já pode pegar uma placa de Petri, colocar um pouco de água destilada e colocar o parasito dentro. E aí depois você vai ver o que é. Bom, já olhamos na boca, cavidade opercular, nadadeira peitoral e pélvica. Agora a gente vai olhar a nadadeira dorsal. Aparentemente não tem parasito. Ok. Depois nadadeira anal. Tanto um lado quanto o outro. Mesma coisa com a nadadeira dorsal. E aqui a nadadeira anal de novo. E finalmente a nadadeira caudal. Então a gente observa que tem alguns pontinhos preto. Provavelmente é o mesmo parasito que foi encontrado lá na nadadeira peitoral.
Inclusive ele está bem aqui solto já. Vou colocar aqui na nadadeira. Está se mexendo. Coleta também. Só que é nadadeira diferente. Pode anotar como nadadeira caudal. Então, esses parasitas que o Marcos coletou nas nadadeiras, eles em placa de Petri, então a gente vai observar em microscópio para identificar as principais estruturas e verificar a que grupo ele pertence. Então eu venho aqui com a pipeta, coleto esse parasito e coloco aqui numa lâmina de vidro e em seguida coloco a lamínula sem apertar, só coloco a lamínula. Vejam que o parasito ele fica distendido, certo? E aí eu vou então observar ao microscópio essa estrutura. Bem, gente, agora observando em microscópio aquela estrutura que foi coletada na nadadeira, e a gente pode observar então que é uma larva de digênia, certo? Uma metacercária. A gente consegue observar essa estrutura arredondada aqui quando aciona o parafuso micrométrico, que é uma ventosa, tá? Então, pelas estruturas observadas, pela localização, a gente classifica como sendo uma larva de um plateuminto digenético. Em sequência, a gente analisa também a narina, né? Então, vou pegar aqui o peixe. O que você vai fazer? A narina tá bem aqui. Um orifício aqui, o outro orifício do outro lado. É necessário, na verdade, fazer um corte para expor a narina de um lado e do outro. Na sequência, você pega uma placa de Petri, água destilada com uma ponta de pipeta adaptada para direcionar a água. E aí você vai dar jatos de água dentro da narina. De um lado e do outro. Com esse jato, parasitos como monogênia e copépoda se desprendem da narina e a água leva para a placa. E aí, posteriormente, você pode analisar essa água na lupa, ok? Então, após essa análise da superfície, da parte externa do peixe, né, que vocês puderam acompanhar a cavidade oral, narinas, nadadeiras e o tegumento, a gente vem então aqui para a lupa. Primeiramente a gente vai olhar a cavidade ocular, que a gente pode ver mais detalhes em busca de microparasitas e às vezes também macro, como por exemplo metacercárias também. E aí, a posteriori, apesar de já ter sido observado aqui as brânquias para buscar macroparasitos, com o corte do opérculo, a gente pode ver mais detalhadamente cada arco branquial. Então, vocês vão acompanhar que primeiramente eu vou retirar o opérculo, recortar esse opérculo e observar cada arco branquial e seus filamentos se tem a presença de algum tipo de cisto de microparasito. Caso tenha algum cisto desses microparasitos, eu retiro e observo entre lâmina e lamínula para verificar se há algum parasito de interesse. Por outro lado, caso eu não encontre, eu retiro todos os arcos branquiais, coloco em uma placa dessas de Petri, contendo água destilada, para fazer análise e verificar se apresenta monogênias,
que vocês sabem que, como já foi mencionado nas aulas anteriores, as brânquias são um dos principais sítios que nós podemos encontrar esses monogenéticos. Então, para analisar com mais detalhadamente as brânquias, você vai levantar o opérculo. Então, primeiramente, você observa toda essa região aqui no opérculo, na ponta dos arcos, certo? E para facilitar essa observação, você vai fazer o corte no opérculo. Vocês vão observar que é um pouco endurecido, né? Questão da parte óssea. Então, vai ter um pouco de esforço para retirada desse opérculo. Então, vejam, após a retirada, você consegue expor, né, mais detalhes as brânquias. Então, através da lupa, você consegue observar cada arco branquial desse e os seus filamentos, certo? Cada arco e os seus filamentos. Caso eu observe alguma estrutura, que seja uma estrutura, digamos, com suspeitas de parasitismo, de algum tipo de parasita, de microparasito, eu retiro, eu tenho essa minha pinça bem aqui, eu retiro essa estrutura, faço essa secção e aí coloco aqui na lâmina. Com o auxílio da pinça eu retiro, coloco na lâmina aqui esse filamento branquial e coloco então a lamínula. E da mesma forma como nós observamos o outro parasito, nós iremos observar ao microscópio, certo? Então, após fazer toda essa análise macroscópica e a posteriori das brânquias, a gente vai fazer então a abertura da cavidade abdominal. Para isso a gente vai fazer um corte, né? Uma incisão que vai partir desse poro aqui, olha, a gente insere a tesoura e então você segue fazendo um corte. Então você pode fazer primeiro um corte com uma tesoura pontiaguda e o ideal é que se faça com uma tesoura com a ponta romba para que você não perfure algum órgão, né? O ideal é não perfurar nenhum órgão. Então faz essa incisão ventral aqui, peixe, certo? Essa incisão ventral. E aí você então consegue expor os órgãos do peixe. Então você começa a fazer o corte lateralmente, para que você possa, então, não perfurar os tecidos do peixe, certo? E aí, então, você pode expor a cavidade abdominal. Você consegue expor os órgãos do peixe. Então, a partir do momento que a gente faz a abertura da cavidade, a gente observa de maneira geral que às vezes pode ter aqui na cavidade mesmo alguns nematóides, alguns outros parasitas, então na parede, na musculatura e na superfície, né, dos órgãos. Aqui a gente vê a gônada do peixe, tá? A gente vê a gônada. Esse órgão maior, que tá até macroscopicamente, tá até com uma aparente alteração, endurecimento, e como vocês podem ver aqui, tem os pontos brancos, certo? Inclusive, eu vou aproveitar e coletar um desses pontos brancos. Então, eu venho aqui com a pinça. Vejam bem, vocês conseguem observar essa estrutura aqui esbranquiçada? Então, eu vou tirar esse fragmento para poder observar em microscópio se trata de um parasita. E aí eu já vou passar aqui, o Marquinhos já vai observando se trata de um parasita. Que esse fígado, ele tá com uma aparência de fibrose, ele tá aparentemente alterado, né? Essa parte bem aqui, certo? Que fica paralela à coluna, é o rim caudal. A gente tem a parte do rim cefálico e do rim caudal. E aí a gente vê essa estrutura meio aqui, tipo esbranquiçada. Como é diferente, tudo que não parecer fisiológico, não fazer parte da morfologia do órgão, a gente coleta e analisa ao microscópio. Então, vou coletar esse tecido aqui também,
parte do rim, tá? Irei coletar, fiz um corte, vou coletar em lâmina e lamina para observar, tá? Sempre coloco uma lâmina com uma gota d'água e então sobre o tecido eu coloco uma lamínula, tá? Então, os outros órgãos aqui, o fígado, né, endurecido, como eu falei, aqui por baixo do fígado a gente observa a vesícula biliar. Vocês lembram lá da anatomia, olha, que é esse órgão aqui, certo? Logicamente com uma coloração esverdeada por conta da bile que se apresenta. Mas aqui embaixo a gente observa o baço. Aqui embaixo a gente observa o baço, né, que também tá bem grande. E isso daqui, essa parte aqui, tá, é o tubo digestivo do peixe. E a posteriori o Marco já mostrar para vocês como é que é tirado esse tubo digestivo para verificar se tem parasitas no seu interior. Além disso, a gente tem os outros órgãos que podem ser analisados, como aqui o coração, que a gente consegue observar. Estão vendo que a gente ainda consegue ver a pulsação do coração. Então, de maneira geral, você vai observar toda essa parte dos órgãos internos em busca de algum tipo de lesão, perda de revestimento, cisto, estrutura diferente. Então, o que você observar diferente, você vai retirar um fragmento e observar entre lâmina e lamínula sob o microscópio para verificar se é algum parasito, certo? E depois que você analisar todos esses órgãos aqui, você vai retirar o tubo digestivo e as brânquias. Depois dessa análise, vocês vão, então, observar o tubo digestivo e as brânquias. E esses dois órgãos, eles são retirados e colocados em placas de Petri para uma análise mais minuciosa. Agora nós iremos fazer a retirada das brânquias, que está aqui, para fixação em formalina 5% e posteriormente ser analisada para monogênia, copépoda e argolídeo também, você pode encontrar na brânquia. Então vamos lá. Vou virar aqui o peixe. Você faz um corte nessa região da brânquia e o outro aqui embaixo. Deixa eu ajeitar aqui. Para soltar ela. E aí você pode remover. É bom você lavar numa água destilada para tirar o excesso de sangue. Lembrando que essa água destilada você tem que analisar ela, porque pode ter algum parasito que se soltou e ficou na água. Posteriormente você vai fixar ela em álcool. Álcool não, formol. Formol 5%. Ok. Fixado, você pode esperar até 24 horas, certo? Você pode esperar até 24 horas para poder analisar depois, usando uma lupa. E posteriormente você pode coletar esses parasitos, fazer a contagem e posteriormente a identificação de cada indivíduo que for encontrado. Você vai separando o intestino até chegar aqui no final
E você vai e faz um corte aqui e separa todo o intestino. Isso aqui é só um ligamento. Aqui. O ideal é retirar o intestino inteiro. Qualquer corte que for feito e expor o que tem dentro do intestino pode ser perdido. Você transfere o intestino para uma placa contendo água destilada ou solução salina a 0,8%. Posteriormente, esse intestino vai ser analisado em estereomicroscópio. E para analisar, você pode utilizar pinça, tesoura. E eu costumo usar bastante essas seringas de insulina, que tem a ponta bem fina e facilita a coleta e a separação dos parasitas no intestino, ok? O intestino você vai abrir. Geralmente eu uso essa agulha e faço a abertura assim. Como ela é afiada, ela vai cortando. E vou fazendo isso até o fim do intestino. Então você pode fazer em parte. Então, a partir do momento que você abre, você vai observar o que tem dentro. Depois de coletado o intestino, você vai analisar também o estômago, fígado, todos os órgãos que estão presentes, inclusive a bexiga urinária. Ela fica próxima ao ânus, então a partir do momento que você tira o intestino, vocês vão conseguir observar a bexiga urinária. Eu já cortei ela, né? E ela é bem pequena se comparado a outros órgãos. É isso aqui. Geralmente você vai encontrar monogênio aqui e digênio também. E microparasito também é possível você encontrar na bexiga urinária. Após coletado a brânquia e passado o tempo de 24 horas, né, foi feita a coleta, colocado em formal 5%, e após 24 horas essa brânquia pode ser analisada, né? Isso para você analisar ectoparasitos, como por exemplo monogênia, copépoda, metacercárias também de digênio você pode encontrar, principalmente esses 3 grupos, certo? Então o que você vai fazer? Lembra que isso está em formol, né? Se alguém tiver alergia ou algo parecido, tem que tomar cuidado e sempre usar máscara, né? De preferência máscara de gás. Coloca a brânquia numa placa de Petri. Você vai cortar cada arco branquial, separar. Depois de ter feito isso em todos os arcos branquiais, você retira e vai olhar esse conteúdo que ficou na placa. É aqui que você vai encontrar
monogênia, copépoda, metacercária digênia, né? Entre outros parasitos. Então, a partir do momento que você termina a análise, né, o parasito que você encontrou, ou os parasitos, né, que foram encontrados, eles serão fixados em formol 5%. O formol 5% ele vai ser, né, o parasito que for fixado aqui, é parasito que vai ser utilizado na identificação morfológica, né, e também para análises histológicas e outros. Já os parasitos que você vai utilizar, por exemplo, para biologia molecular, você já vai fixar em álcool absoluto, ok? Então, para fixar em formol 5%, você vai pegar uma pipeta ou pode ser uma pinça, né? A placa de Petri que estiver o parasito, você vai pegar o parasito com uma pipeta. A pipeta é justamente para não danificar o parasito. Coloca dentro de um frasco como esse, de 2 ml. Colocou o parasito, você vai pegar o formol com uma outra pipeta e completar. Feito isso, você vai fechar o frasco e identificar, né, o hospedeiro, o parasito, o local de infestação que esse parasito foi encontrado, ok? E a mesma coisa você vai fazer para quando for colocar o parasito, fixar o parasito em álcool absoluto.